Ao vivo. Fala, meu povo, tudo bem? Hoje, certo? Nós vamos começar o Past Simple, certo? Sendo que no material que vocês receberam, tá? O Past Simple está sendo tratado apenas da forma de verbos regulares, tá certo? Este assunto aí nós vamos, muito provavelmente a gente vai voltar em agosto, torcer para a gente voltar em agosto, né? E vamos ainda continuar vendo esse assunto, beleza? Só para poder fazer essa observação, tá? Mas como eu havia dito nas aulas anteriores para vocês, nós sempre vamos dar início a cada unidade com um texto, beleza? E se vocês verificarem aí no material de vocês, certo? O texto que nós temos aí é sobre Brazilian Athletes Win Medals, ok? Mas antes de começar o texto, tá? Eu tenho algumas observações a fazer com vocês, tá? Certo? Eu vou perguntar e se vocês quiserem responder aí para a Ana, bem. Se não, tá? A gente dá início ao texto. Mas pergunto a vocês. What do you know about in the Paralympic Games? Certo? O que é que vocês sabem sobre os Jogos Paralímpicos? Certo? Por que eu escolhi esse texto? Tá certo? Porque se não fosse a pandemia, estaria começando agora em julho, certo? Os Jogos Olímpicos de Tóquio, tá? E após os Jogos Olímpicos, teríamos os Jogos Paralímpicos, tá? Que são pessoas com alguma deficiência, certo? Deficiência física e tal, tá? Onde eles competem lá também. Após os Jogos Olímpicos, são iniciados os Jogos Paralímpicos, tá certo? E uma segunda pergunta que eu quero fazer a vocês, se vocês souberem, perfeito, tá? Do you know anyone with special needs, certo? Ou seja, você conhece alguém com necessidades especiais, certo? Quando eu falo necessidades especiais, pessoas com necessidades que possuem alguma deficiência física, tá? E vou me alongar um pouquinho, que praticam algum esporte, certo? Como, por exemplo, a natação, futebol de 5, certo? O atletismo e por aí vai, tá? Mas por que eu tô falando nisso também, além da questão de estar previsto, certo? Mas não foi realizado os Jogos Olímpicos e logo em seguida os Paralímpicos. Porque quando se fala de esportes paralímpicos, certo? O Brasil, tá? Desculpem, os atletas brasileiros, tá? Eles são referência no mundo com relação aos atletas paralímpicos, beleza? Você pega, por exemplo, nas Olimpíadas, certo? Tipo, nas últimas Olimpíadas do Rio, quem sempre se destaca nas Olimpíadas são os Estados Unidos, United States, tá? Nas Olimpíadas. Quando você vai para o esporte paralímpico, certo? São os brasileiros que são a grande potência. Beleza? O que vai acontecer? Vou colocar o áudio para que nós escutemos o texto, certo? Não vou traduzir o texto. Talvez eu comente o texto, algumas coisas do texto, tá certo? Ele vai pedir para que você circule o número de medalhas que cada atleta paralímpico ganhou, certo? Nas N competições que participaram, tá bom? Então, vamos aqui. Ele vai abordar dar o nome do início do capítulo e tal, certo? Como a gente já vem fazendo nas últimas aulas, tá? Escutem aí, vou colocar aqui. Page 29, Unit 3, Paralympic Stars. Acompanhe. Exercise 2. Acompanhe o texto. Read about these very special Brazilian athletes. Then circle the number of medals they have won. Brazilian athletes win medals. Começou o texto. Daniel Dias, the Brazilian Paralympic swimmer,
who is often compared to Olympian Michael Phelps, received more medals at the Beijing 2008 Paralympic Games than any other athlete. After winning 6 gold medals at the London 2012 Paralympic Games, 11 gold medals at the Guadalajara 2011 Para-Pan Am Games, and setting 4 world records, his profile continues to grow. Então, nessa primeira parte ele falou do Daniel Dias, certo? Um swimmer, um nadador, certo? Para tá? O Daniel Dias ele é comparado a um grande nadador mundial, certo? Dos Jogos Olímpicos. Desculpa, um grande nadador olímpico, bastante famoso. Que nadador é esse? Michael Phelps, certo? Beleza? Pontos relevantes a destacar. Eu não vou destacar os jogos, não vou destacar medalhas, certo? Até porque nós vamos fazer questões com relação a isso daí, tá certo? Há pontos a serem destacados que no momento eu posso listar o Daniel Dias, são esses dois, né? Até porque nós vamos responder questões onde serão pontuados mais questões. Próximo ele vai falar do André Brasil. André Brasil, another swimming superstar from Brazil, not only received 4 gold medals at the Beijing 2008 Paralympic Games and 3 more at the London 2012 Games, but he's also a world record holder in the S10 50-meter freestyle. In total, he has 10 Paralympic medals and 9 more from the International Paralympic Committee's World Championships, 8 of which are gold. Swimming in the S10 class, Brazil is a longtime rival of Canada's swimming great Benoit Huot. Ok. Então eu tenho uma outra super estrela brasileira da natação, que é o André Brasil, certo? Ele fala aqui, swimming superstar from Brazil, tá? Not only received 4 gold medals, tá? É isso que eu não vou listar com relação às vitórias, tá certo? Ele fala, tá? Mais para frente aqui, que o André Brasil, certo? Tem um rival de longa data. Brazil is a long time rival of Canada's swimming. Quem é? Benoit Huot, certo? É o grande rival dele dos Jogos Paralímpicos, tá? Fred, por que tu não tá pontuando mais pontos, mais coisas em destaque do Daniel e do André Brasil? Porque, primeiro, antes de começar o texto, eu pedi para vocês circularem a quantidade de medalhas que cada um recebeu. Então, se eu for listar, eu vou estar dando resposta para vocês. E segundo ponto, as questões que nós vamos responder, tá, estão no bolo aí também, que eu preferi não listar, não pontuar no momento, tá certo? Próximo do Jefinho. Nicknamed the Paralympic Pelé, Jefferson da Conceição Gonçalves, more commonly known as Jefinho, is a national star in Brazil. The footballer helped Brazil win gold at the London 2012 Paralympic Games and the 2014 World Championship in Brazil. Jefinho is considered the world's best football five-a-side player. Football five-a-side is a fast-paced sport for athletes with visual impairment. The sport showcases athletes' exceptional abilities in dribbling, controlling, and executing powerful shots. The field of play is smaller than a regulation soccer field, with boards on each side. Teams are made up of 5 players, including the goalkeeper, who is the only sighted player on the team. The ball is equipped with a noise-making device to allow players to locate it by sound. Ok. Tá silencioso. Vamos lá. O próximo que ele fala, o próximo atleta paralímpico, certo? É o Jefferson da Conceição Gonçalves. E ele tem como apelido o Pelé Paralímpico, certo?
Aí você pensa, Pelé paralímpico. Ah, o Pelé jogava futebol. Então talvez ele jogue futebol também, certo? O Jefferson da Conceição Gonçalves, ele é apelidado de Jefinho, mas ele também tem como apelido o Pelé paralímpico, tá certo? Ele é uma estrela do futebol de 5, tá bom? Do Brasil, tá? The Footballer Helper Brasil, tá? Opa, não era pra ter grifado isso não, que eu dou a resposta de uma... Opa, desculpa. Aqui. Vamos lá, vamos continuar aqui, tá? Eu acabei apagando tudo sem querer, tá? Mas depois eu pontuo de novo, tá? Então, eu tenho aqui o Pelé Paralímpico, certo? Como o Jefferson da Conceição Gonçalves é chamado, mas comumente ele é chamado, com mais frequência ele é chamado de Jefinho, certo? Ele é uma estrela do futebol de 5, tá certo? Ele ajudou o Brasil a ganhar o Campeonato do Mundo, certo? A Copa do Mundo, quer dizer. Ele é considerado, certo? Jefinho is considered the world's best football. Ele é considerado o melhor jogador de futebol de 5 do mundo. Ok? Beleza. Certo? O futebol de 5, não sei se vocês conhecem, tá certo? Os atletas, eles têm alguma deficiência visual, certo? Não lembro exatamente se tem algum nível de deficiência visual que eles precisam ter, sei lá, certo? Mas se você observar na imagem, eles ficam vendados com uma venda e dentro da bola tem tipo uns sinos, certo? Onde os jogadores se movimentam com relação ao som, tá bom? O que é que eu posso dizer aqui mais para vocês? No futebol de 5 único, certo? Que, se eu não me engano, que enxerga é o goleiro, tá bom? No mais é isso, tá? Tem que grifar isso aqui, que estava grifado, né? Ok. André Brasil, uma super estrela do Brasil, ok. Daniel Dias, ele é um nadador brasileiro, paralímpico, é comparado com o Michael Phelps. Ok. Beleza. Se tiverem dúvidas com relação ao texto, já podem perguntar aí, e eu vou passar para as questões. Beleza? Seguinte, pessoal. Eu tenho aí a questão 3, que ele diz assim: What happened in the years mentioned below? Match the columns according to the test in exercise 2. Que no caso, você vai marcar as questões, certo? Com base no texto, que no caso aqui, esse meu texto seria a minha questão 2, certo? Mas eu cortei para poder caber direitinho o texto aqui para vocês. Então vamos aqui. Eu tenho aqui A, B, C e D, certo? Os anos 2012, certo? Ou 2012, certo? E assim vai. O que foi que aconteceu em 2012? Paralympic Games em Beijing, World Championship em Brasil, Paralympic Games em London, or Parapan Games em Guadalajara. Aí você volta no texto e você procura no texto, certo? Quando você volta aqui para o texto, você identifica que em 2012 ocorreram os Jogos Paralímpicos de Londres, tá? Por isso que eu não estava grifando algumas partes do texto, porque eu acabava dando resposta, tá certo? Então aqui vai ser próximo, em 2011, certo? O que foi que ocorreu nesse ano? Aí o mesmo esquema, pessoal, não tem segredo. Volta no texto, procura no texto, certo? Ocorreram os Jogos Parapan, são os Jogos Parapan-Americanos em Guadalajara, no México. Só um detalhe, os Jogos Parapan-Americanos
participam somente os atletas das Américas, Norte, Central and South. North, Central e South America, tá? Já os Jogos Olímpicos, não, o mundo todo. Então, aqui, ó, o próximo, o item B, aqui. Beleza. Para Pan Games em Guadalajara. Perfeito. 2008, tá? Volta no texto e procura. Não tem segredo, pessoal. Beijing 2008 Paralympic Games, certo? Paralympic Games em Beijing. Ok. 2014, tá? Volta no texto, procura e você vê aqui, ó. World Championship in Brasil. Beleza? Então aqui, ó, World Championship em Brasil. Então esse é o gabarito da questão, tá? E vamos continuar aqui com as próximas. Que ele diz assim: read the test again and check the correct alternative, certo? Daniel Dias. Receive more medals in. Aonde foi que o Daniel Dias ganhou mais medalhas? Em Beijing, em Guadalajara or London, certo? Quando você volta no texto, ele vai falar, deixa eu botar aqui marca-texto. Vou só mudar a cor do marca-texto, tá bom? Tá aqui o verde. Que ele fala, certo? Que é more medals em Beijing, certo? Ele ganhou 6 medalhas de ouro nos Jogos de Londres, certo? 11 medalhas de ouro em Guadalajara e quebrou 4 recordes mundiais. Então, em Guadalajara, certo? Ele ganhou 11 medalhas de ouro, ok? Então, aonde foi que ele ganhou mais medalhas? Guadalajara. Beleza? Próximo. André Brasil and Daniel Dias are swimming superstars, certo? Fred, essa é fácil, né? Porque aqui no texto ele mostra que todos dois são brasileiros, certo? Aqui, ó. Olha, mas ele está dizendo in Brazil, out of Brazil, both in and out of Brazil, certo? Vixe, Fred, não sei. O que ele está perguntando aí? O André Brasil e o Daniel Dias são nadadores, estrelas de onde? Do Brasil, perfeito. Mas eles são famosos somente no Brasil? Somente fora do Brasil? Ou nos dois, dentro e fora? Certo? Eles são conhecidos mundialmente. Então, eles não são famosos no Brasil, eles não são famosos fora do Brasil. Eles são famosos nos dois, dentro do país e fora do país. Eles são super estrelas mundiais. Ok? André Brasil e Benoît Rouault são ball players, enemies or rivals, certo? Aí você vem aqui no texto e diz que ele tem um rival de longa data, um canadense. E é Benoît Rouault. Então aqui eles são, ó, rivais. Perfeito. Football 5-a-side is played by 5 visually impaired players, 4 sighted players, 4 visually impaired players, certo? No futebol de 5, certo? É jogado como? Aí você vem aqui, certo? Não sei se ele consegue mostrar aqui. Como o próprio nome diz, futebol de 5.
Só que futebol de 5, eu não lembro onde é que ele está mostrando aqui, tá? No futebol de 5, certo? Aí você é induzido... Oi? Só um avisozinho rápido, tá? Certo. Galerinha que está na aula, só para a gente esclarecer, a gente só contabiliza a presença se vocês assistirem a aula toda, tá? Porque a gente tem como ver se vocês entram e saem da aula, só para ficar registrado, tá bom? Então a gente só vai contabilizar a presença de quem assistiu a aula completa. Obrigada, Fred. Pode continuar. Valeu. Ana, tem quanto tempo ainda? 10 minutos. Tá, beleza. Então, eu vou agilizar essa parte aqui porque eu tenho que pelo menos dar início ao PS5, tá, pessoal? No futebol de 5, é jogado com 4 jogadores, com 4 atletas com deficiência visual, certo? E o goleiro é o único que enxerga, certo? E aqui ele fala, ó, 5 visually impaired players. Ele está dizendo 5 jogadores com deficiência visual, certo? No caso, são 4 jogadores com deficiência. Beleza? Eu vou dar apenas início ao Past Simple, tá certo? E depois eu vou continuar isso nas próximas aulas, até porque nós não vamos finalizar esse assunto tão cedo. Tem muita coisa a ser vista, tá bom? E alguns textos também, mas vamos dar início, vamos pelo menos iniciar aqui, tá? Ana, quando der o tempo, tu pode me interromper aí, viu? Porque eu vou continuar aqui até deu tempo, tu me interrompe. Vamos lá. Eu tenho aqui o Past Simple, certo? Certo? Antes de começar a falar aqui, nós já estudamos o Past Simple, certo? Outras vezes. Só que eu não usei essa nomenclatura, pessoal. Quando nós estudamos, por exemplo, o to be no passado, foi essa nomenclatura que eu usei, eu dei início lá o Past Simple. Quando eu falei, por exemplo, nas unidades anteriores, certo? Se eu não me engano, na unidade 2, isso. Quando eu falei do dare to be, que eu falei do there was e o there were, eu estava falando do verbo em Past Simple, tá bom? Então, assim, é algo, entre aspas, novo que não é novo, tá bom? Vamos lá. Usamos o Past Simple para indicar ações, certo? Que foram concluídas em um tempo definido no passado. Ou seja, eu tenho uma ação que ela iniciou no passado e foi finalizada no passado, tá? Lembrando a vocês, tá? Que lá no 9º ano, depois eu vou comentar isso daqui, tá? Em um tempo definido. Só que lá no 9º ano eu vou falar de um outro assunto, só para poder fazer um parêntese, eu vou falar de tempo indefinido no passado, tá? Mas voltando aqui para o 8º, tá? Marca texto. Usamos o past simple para indicar ações concluídas em um tempo definido no passado. Tempo definido no passado é quando eu digo uma data específica, quando eu digo há 10 minutos, quando eu digo ontem, mês passado, certo? Há 20 anos, beleza? Eu especifico um período de tempo, beleza? Continuando. Para se usar o past simple, certo? Em sentenças afirmativas, certo? Eu quero ressaltar isso para vocês. Eu tenho 2 formas de fazer isso. A primeira forma é o que nós vamos estudar, certo? Que são para os verbos regulares. A segunda forma é para quando eu tiver verbos irregulares. E quando nós formos estudarmos os verbos irregulares, certo? Vocês vão receber um material que virá, certo? Não sei se dá para vocês verem, certo? Vai vir com uma lista de verbos, mais ou menos esse daqui, ó, tá bom? Que vocês vão usar essa tabela aqui no 8º e no 9º ano, certo? Então, vamos aqui. Em sentenças afirmativas do past simple,
dos verbos regulares. Então, tudo que eu falarei para vocês faz referência a verbos regulares, tá bom? Vai ser formado pelo acréscimo dos meus verbos, do infinitivo dos meus verbos, a terminação ed, a terminação de, clavou aqui, e a terminação ied, ao infinitivo dos meus verbos. Fred, não entendi. Olha só. Eu tenho aqui, tá? Deixa eu fazer um negócio aqui. Marca texto. Tá? Eu tenho aqui a minha frase, tá? I, tracinho, my grandma last weekend, certo? E o verbo que ele vai querer que você utilize, eu vou escrever somente esse, tá? Porque tá ruim escrever com essa sensibilidade desse computador que eu estou usando aqui. Visit. Visit. Este é o infinitivo do meu verbo, tá? O que é que ele manda eu fazer aqui, tá? Ele manda eu acrescentar o ED, o D ou o IAD, certo? Aí eu venho para cá e verifico, certo? Que a forma do past simple de visit é visited, certo? Onde ele acrescentou o ED. Ah, Fred, mas como é que eu vou saber? Eu vou já falar das regras dele, tá? Provavelmente não será hoje, mas eu vou falar dessas regras para vocês, tá bom? Fred, onde é que eu visualizo nessa frase aí? I visited my grandma last weekend. Onde é que eu vejo aí, por exemplo, o tempo definido no passado? Aqui, pessoal. Last weekend. Tá bom? Eu visitei minha avó no último final de semana ou no final de semana passado. Tranquilo? O próximo, certo? Eu tenho aqui o verbo live. Ok? Live. Certo? Então, o que é que ele manda eu fazer? Acrescenta ED, D ou IAD ao infinitivo do verbo. Aqui, a regra utilizada foi apenas acrescentar o D, que eu vou explicar para vocês mais à frente, tá bom? She lived downtown when she was 20. Beleza? Fred, onde é que está mostrando aí o tempo definido no passado? Aqui, ó. No caso, seria a minha segunda frase. She was 20, certo? Ela morou no centro quando ela tinha 20. Quando ela tinha 20 anos de idade. Então, no período da idade dela de 20 anos, quando tinha 20 anos, ela morava num determinado lugar. Beleza? Eu vou pular, tá? Essa parte aqui, ó. Porque é negativa, interrogativa e short answer. E vou deixar para outras aulas, tá? Vamos aqui para o Spelling Rules, tá? Marca texto. Spelling Rules. Ok? Ou seja, que são as regras, tá? Fred, mas por que tu pulou tudo isso? Tá? Porque é o seguinte, pessoal, olha só. Eu falei para vocês que essas regras do D, ED e ED serão utilizadas em sentenças afirmativas. Então, eu prefiro explicar para vocês todas as regras das frases afirmativas para depois explicar para vocês negativa e interrogativa, tá bom? Então, vamos aqui. O que ele está dizendo aqui? Ó? Na maioria dos meus verbos regulares, certo? A maioria dos verbos regulares. Maioria não quer dizer todos, tá? É bom enfatizar isso. O que eu vou fazer? Para colocar um verbo no passado, para colocar um verbo no passado, eu vou acrescentar apenas o ED.
certo? Olha, deu um zoom aqui, peraí. Pronto. A maioria dos meus verbos regulares eu vou acrescentar o ed ao infinitivo do verbo, certo? Ou seja, pega aqui o visit, ele acrescentou somente o ed, tá? Que é o que ele está dizendo aí. Beleza? Tem esse outro exemplo aqui, mas eu vou deixar para falar para vocês aqui nas regras, tá bom? Vamos aqui. Eu tenho aqui Enter. Tem um errozinho aqui no meu slide, tá, pessoal? Um erro para separar. Essa parte aqui, ó. Acabei de observar. Certo? Do Spelling Rules, certo? A gente vem para cá. Acabei de observar isso. A gente vem para essa parte aqui, tá bom? Oi. Deu tempo? O tempo. Beleza, beleza. Então, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Na próxima aula eu já vou começar a partir daqui, ó, do Spelling Rules. Ok? É isso. Galera que está assistindo pelo YouTube, o código dessa aula é 8ES04. 8ES04. Posso encerrar, Fred? 8S. Estou só copiando aqui, ó. 8S04. Beleza. Pronto. Falou, pessoal. Um abraço. Pronto, Fred.